Olá, pessoal, tudo bom com vocês? O que não esperar de um revisor de textos? Meu nome é Anderson, para quem não me conhece. Eu sou revisor de textos há mais de 10 anos. Eu sou mestre na área de linguística e especialista em revisão de texto. Primeiramente, eu gravei um áudio também falando sobre o que esperar, de um revisor de textos. Então esse áudio ele é complementar a esse outro áudio que eu gravei. Vocês podem acessar o áudio aqui no canal. Primeiramente, acho importante diferenciar revisor de autor. O revisor, ele é um outro que traz um olhar de fora para o texto. É um pouco complexo trabalhar, intervir em, em algo que é produto da subjetividade. Eu acho que o revisor, ele é preciso de uma certa intimidade com o texto, né? E o autor, ele tem que entender isso também. E às vezes esses papéis se confundem por causa dessas questões. Às vezes o autor espera ou projeta ele mesmo no revisor e espera que ele haja como autor. E essa não é mesmo a função do revisor, é importante deixar isso muito claro. Ou às vezes o próprio revisor, alguns revisores, eles acabam se colocando indevidamente nesse lugar, que não é dele, né? O que o revisor, então, não deve fazer, né, como eu proponho nesse áudio. Primeira questão: revisor não deve jamais intervir em conteúdo. Ele não é autor do texto, então ele não tem a liberdade para fazer essas alterações. Não espere isso de um revisor. Se você contratar um serviço de um ghostwriter, é uma outra coisa, de um escritor fantasma. Aí sim ele pode atuar por você, mas mesmo assim, nesse caso, essa intervenção ela é limitada, né? É preciso que haja um engajamento nessa interação com o escritor para que haja um bom planejamento a respeito do texto produzido, né? E mesmo assim, o ghostwriter ele não pode revisar, ele não pode redigir, ele está limitado a determinados gêneros. Ele não deve redigir um trabalho acadêmico. Isso é ilegal, por exemplo, é uma atividade ilegal. Ele pode redigir um livro, uma biografia de um autor com base em uma conversa, né, em vários encontros, né, e é um outro tipo de coisa, é um outro tipo de serviço. Então não espere isso de um revisor de textos. Não espere também que ele formate ou diagrame o seu trabalho ou o seu texto. É muito importante diferenciar revisão de texto, diagramação e formatação. Geralmente, formatação se refere à uniformização de alguns caracteres especiais no texto, a normas como a BNT de trabalhos acadêmicos, Vancouver, APA, Chicago, né? Alguns revisores trabalham com formatação, eu, por exemplo, sou um deles, né? Mas é um serviço diferenciado. Então, quando o cliente manda o texto para revisão, a revisão ela se refere especificamente a questões ortográficas e gramaticais, ao universo linguístico, né? Algumas coisas eu posso apontar por meio da revisão, dependendo do serviço acordado. É importante que você dialogue com o revisor e acorde, leia a proposta dele e acorde o serviço. Algumas questões podem ser negociadas com revisores, né? Eu costumo negociar dependendo da expectativa do cliente, né? Mas eu não saio fora dos meus princípios para atender as outras pessoas. E, por exemplo, ou fora do meu ofício. Então, por exemplo, eu não eu não intervenho em conteúdo, né, no texto. Eu não desenvolvo trabalhos acadêmicos. É uma atividade ilegal. E está fora também do que eu acredito, dos meus princípios. Então não me mande texto com essas propostas, porque eu nem leio, né, o seu pedido. E tem compromisso, né, ético aí com o meu trabalho, com a pesquisa. E acho isso muito problemático, quem trabalha com isso e quem faz esse tipo de coisa. Mas se você precisar, por exemplo, de um serviço de
está escrevendo um livro e precisa que seja adicionado algum capítulo, alguma questão, a gente pode interagir, conversar e eu posso ajudar, intervir nesse sentido. Ou tentar uniformizar a linguagem do texto e oferecer também uma consultoria para que você mesmo organize melhor o seu próprio texto. Outra questão: se você manda para um revisor um trabalho, um texto que tem imagens, você não pode esperar que ele faça um trabalho com essas imagens, um trabalho estético, que ele tenha um olhar estético. Esse olhar, ele até se refere ao universo linguístico, ao universo não verbal. E é preocupação do revisor, pode ser, mas não está para o serviço em si de revisão de texto. Então não espere que, a não ser que você acorde isso com o revisor, que que ele dê um trato nas suas imagens, que ele trabalhe as suas imagens, melhore as suas imagens, recorte as imagens do seu texto, distribua de uma maneira simétrica no trabalho, né? E também não espere que ele altere os recuos da página, layout, todas as questões, a não ser que isso seja acordado. E tem outros aspectos que se referem à diagramação, que é um serviço feito por um designer gráfico. Revisores geralmente não fazem esse trabalho, são coisas diferenciadas, né? São profissionais diferentes e são atuações diferenciadas. Outra questão: que ele revise o texto mais de uma vez, gratuitamente. Não espere jamais isso de um revisor, de revisor algum, na verdade. Há um consenso em revisão de texto sobre segunda e terceira revisão. Então, quando você solicita serviço de revisão, o serviço se refere àquele período de tempo. O revisor não estaria à disposição até que você acredite que o texto esteja pronto. E mesmo que você pague por um segundo serviço, e é claro, precisa ser acordado esse valor, e não é justo que custe o mesmo valor do primeiro acordado, eu, por exemplo, cobro 20% para cada vez que o texto foi enviado a respeito do último valor acordado, entenderam? Então o preço sempre vai diminuindo. Por quê? Porque é um novo olhar, e ele precisa ser contabilizado, né? E revisor algum fará segunda, terceira revisão gratuitamente. Isso é um consenso na nossa área. E tem uma outra questão: você não pode esperar depois da entrega, por exemplo, você enviou o trabalho ou um texto para revisão. Há aspectos no texto, pessoal, que estão além do olhar do revisor e que são responsabilidade do autor do texto. Você não pode jogar a sua responsabilidade como autor em cima do revisor, né? Ou esperar que ele seja ali uma extensão sua o tempo inteiro. Isso é um pensamento errado. O revisor, ele é um outro que traz contribuições para aquele momento do serviço que você contratou. Ele pode te auxiliar até o fim do processo. E é importante ter cuidado porque eu sempre digo isso: a revisão, ela inicia com o autor e ela encerra também com o autor. O que isso quer dizer? Muito cuidado para o que eu estou dizendo aqui, né? O autor, ele é o responsável pelo texto. É importante que ele tenha preocupação desde o primeiro momento de redação desse texto. Ele, depois da escrita, não pode simplesmente escrever um texto com ideias soltas no papel ali e mandar para o revisor depois. Ele minimamente precisa ler novamente, retomar algumas questões, principalmente de conteúdo, e depois mandar o texto para o revisor. Esse deveria ser o processo, para que não seja necessário, né, para que o texto já esteja trabalhado e não sejam necessárias tantas alterações posteriores que autores costumam reclamar. Mas essas várias intervenções ocorrem porque o texto foi mal elaborado, né, mal produzido pelo autor. E aí o olhar do revisor lhe ajuda, sim, mas ele não, às vezes, se o texto tiver sido muito mal elaborado e redigido, às vezes ele não é suficiente. Então esse preparo, ou então serão necessários mais olhares. E aí o autor, ele não espera isso, ele espera que no primeiro olhar
o revisor resolverá todos os problemas do texto, e não. Porque, inclusive, talvez seja necessária uma interação entre revisor e autor. E aí, nesse caso, se o seu texto não esteja bem planejado, bem construído, é mais interessante solicitar um serviço de consultoria antes de mandar o texto para revisão. Para que o revisor te ajude a organizar melhor as suas ideias e te traga reflexões para que você desenvolva o texto, ou que você acorde com o revisor uma revisão prévia, né? Com esse caráter mais de consultoria, por meio de comentários. Eu ofereço também esse serviço, né? Ou você pode mandar o seu texto para um revisor e pedir para ele avaliar o seu texto. Eu ofereço essa avaliação gratuitamente, por exemplo. E aí a gente consegue saber se o texto, qual é a etapa, né? Se o texto está bem redigido, se só uma revisão resolve o problema, esse tipo de coisa. E outra questão, não, aliás, eu já disse isso, mas para finalizar, o autor, o revisor, ele não é autor. Então você, como autor, tem responsabilidades, né? Depois da revisão do texto, é preciso que você veja, inclusive o que o revisor fez. É inclusive por essa razão que eu trabalho com a ferramenta revisão de texto. Porque se o autor não quiser aceitar algumas intervenções minhas, mesmo que sejam intervenções relativas a regras, isso é uma opção dele. Eu não posso obrigá-lo a aceitar alguma coisa. E às vezes a intenção dele, mesmo que uma regra seja uma regra, em caso de textos literários, por exemplo, às vezes ele tem certa liberdade para rejeitar alguma intervenção, mesmo que seja uma regra. Mas isso depende dele. Eu não posso assumir, eu não posso ser ele, eu não posso ser o outro, não sou o outro, como revisor. Eu sou um olhar de fora, com base na minha experiência, com base na minha formação, com base na minha profissão, nos anos em que eu atuo como revisor. É isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.